Em algum momento da história de Los Angeles, um hotel que custou o equivalente a mais de 22 milhões de reais hoje se tornou um dos endereços mais temidos do mundo. Não por lendas, não por histórias inventadas, mas porque o que aconteceu dentro daquele prédio é documentado, confirmado e, em muitos casos, nunca explicado. Uma gerente que trabalhou lá por 10 anos disse em entrevista que durante esse período presenciou cerca de 80 mortes. 80 em 10 anos, num único hotel. E o pior é que isso não foi o começo. Esse é o Arquivo 71. Hoje você vai conhecer a história completa do Hotel Cecil, de onde ele começou, o que ele se tornou e por que o nome desse endereço ainda provoca desconforto em quem conhece o que aconteceu lá dentro. 20 de dezembro de 1924. Los Angeles estava crescendo. A cidade havia se tornado o fim da linha transcontinental dos Estados Unidos. O ponto de chegada de quem queria recomeçar, de quem queria ser visto, de quem queria construir algo grande. E naquele dezembro, 3 hoteleiros, William Banks Hanner, Charles Dix e Robert Shops, abriram as portas do que planejavam ser um dos grandes hotéis da costa oeste, o Cecil Hotel. 14 andares, 700 quartos, lobby de mármore com janelas de vitral, palmeiras, estatuária de alabastro e uma escadaria que lembrava os grandes hotéis da Europa. O projeto inteiro custou $1,5 milhão na época, o equivalente a mais de 22 milhões de reais hoje. Os 3 investiram quase 2,5 milhões no total, o que em valores atuais representaria algo em torno de 36 milhões de reais. Era um investimento monumental para a época, em um hotel que prometia durar gerações. O hotel foi projetado para receber executivos, viajantes de negócios, turistas com dinheiro no bolso. A localização parecia estratégica, na Main Street, entre a 6ª e a 7ª Rua, próximo ao distrito financeiro e ao centro comercial de Los Angeles. Era um endereço respeitável numa cidade em ascensão. Nos primeiros anos, o Cecil era exatamente o que prometia. Um hotel de padrão, atendendo quem a cidade produzia de melhor. Corredores limpos, serviço atencioso, um lobby que impressionava quem entrava pela primeira vez. Mas o que os 3 hoteleiros não perceberam, ou talvez tenham subestimado, estava a poucos quarteirões dali. E antes de chegar lá, guarda esse nome, Cecil. Porque em algum momento desse vídeo eu vou revelar que 2 dos assassinos em série mais procurados da história americana usaram esse hotel como base. 2 homens, décadas diferentes, o mesmo endereço. E os outros hóspedes dormiam sem saber. A área ao redor do Cecil já abrigava o que viria a se chamar Skid Row. Não é apenas um nome no mapa. É uma das maiores e mais duradouras concentrações de pobreza urbana dos Estados Unidos. Um conjunto de aproximadamente 54 quarteirões no centro de Los Angeles, onde desde o século XIX se acumulam as pessoas que a cidade não sabe onde colocar. Desempregados, migrantes, veteranos de guerra sem suporte, dependentes químicos, pessoas com transtornos mentais sem tratamento, famílias que perderam tudo. O Skid Row não surgiu por acidente. Surgiu porque Los Angeles, ao longo de décadas, tomou uma decisão prática e cruel: concentrar toda essa população num único lugar, longe dos bairros nobres, longe dos turistas, longe dos cartões postais da cidade. Em 1924, quando o Cecil abriu, o Skid Row estava crescendo. Em 30 anos, seria uma região com até 10 mil pessoas em situação de rua, num raio de poucos quilômetros. A polícia raramente entrava. Os serviços públicos chegavam aos poucos. As regras que funcionavam no resto de Los Angeles simplesmente não se aplicavam ali. E o Cecil Hotel estava literalmente cercado por isso. Quando a Grande Depressão chegou em 1929, o hotel não teve escolha. Os executivos e turistas pararam de aparecer.
para sobreviver, os donos baixaram os preços. E quando você baixa os preços num hotel localizado às bordas do Skid Row, você muda quem entra pela sua porta. O Cecil foi se tornando o destino de quem não tinha mais para onde ir. Drogadição, prostituição e crime passaram a fazer parte da rotina do lugar. O hotel, que havia custado o equivalente a dezenas de milhões de reais, estava virando outra coisa completamente. E foi nesse clima que as primeiras mortes começaram. Em 1927, antes mesmo da depressão, o hotel registrou sua primeira morte conhecida. Percy Cook, corretor de imóveis, 52 anos. Havia se separado da esposa e gastado $40 mil, algo em torno de R$600 mil hoje, tentando reconquistá-la. Não conseguiu. Atirou em si mesmo no quarto do hotel. Deixou um bilhete. A frase que escreveu antes de morrer ficou registrada nos jornais da época. Dinheiro não compra felicidade. Ele havia tentado provar que comprava e havia falhado. Foi a primeira morte. Não seria a última. Em novembro de 1931, um homem se registrou no Cecil com um nome falso. James Willis, de Chicago. Ficou 6 noites. Na 7ª, os funcionários o encontraram morto no quarto, envenenado por cápsulas que carregava no bolso do colete. Os cheques bancários encontrados com ele revelaram a identidade real. W.K. Norton, 46 anos, de Manhattan Beach, que havia sido dado como desaparecido exatamente quando tinha entrado no hotel. Ninguém soube até hoje por que ele usou um nome falso, ou o que fez durante aquelas 6 noites. Em setembro de 1932, um homem chamado Benjamin Dodich se registrou no Cecil. Poucas horas depois, uma camareira o encontrou morto. Tiro na cabeça, sem bilhete, sem explicação. Nenhum motivo foi encontrado. Em julho de 1934, o sargento Louis Borden foi encontrado morto no quarto. Havia cortado a própria garganta com uma navalha. Deixou um bilhete falando sobre a saúde que estava piorando. Em março de 1937, Grace Magro, 25 anos, caiu da janela do 9º andar enquanto o marido dormia. A queda arrancou fios de telefone na descida. Nunca ficou claro se foi acidente ou suicídio. Em janeiro de 1938, Roy Thompson, residente do Cecil há algumas semanas, sem nenhum sinal visível de problema, subiu ao andar de cima e pulou. Foi encontrado no telhado de vidro do prédio vizinho. Em maio de 1939, um oficial da Marinha chamado Erwin Neblet foi encontrado morto no quarto por uma camareira. Havia se envenenado. Em janeiro de 1940, Dorothy Seger, professora, 45 anos, foi encontrada inconsciente no quarto. Havia ingerido veneno. Ainda estava viva quando os funcionários chegaram. Morreu a caminho do hospital. Os moradores do bairro já tinham um nome para o lugar. Não de Hotel Cecil, de Hotel Suicídio. E então, em setembro de 1944, aconteceu algo diferente de tudo o que havia acontecido antes. Algo que não era suicídio, não era crime planejado, era tragédia humana pura. Dorothy Purcell tinha 19 anos. Estava hospedada no quarto do 15º andar com seu parceiro, Ben Levine. Numa madrugada, acordou com dores. Foi ao banheiro para não acordá-lo. Ali, sem aviso, sem preparo, entrou em trabalho de parto. Ela não sabia que estava grávida. Deu à luz sozinha, no chão do banheiro, no meio da madrugada, sem ajuda de nenhum tipo. Quando o bebê nasceu, ela acreditou que estava morto. Em pânico total, sem saber o que fazer, sem conseguir pensar, ela fez o que uma pessoa em colapso absoluto faz. Ela jogou o bebê pela janela do 15º andar. O bebê caiu no telhado do prédio ao lado e sobreviveu. A autópsia mostrou que os pulmões do bebê haviam enchido de ar. Ele havia nascido vivo. Dorothy foi presa, julgada por homicídio e absolvida por insanidade.
O Cecil não atraía apenas criminosos. Atraía pessoas no limite absoluto do que um ser humano consegue suportar. Se você ainda não está inscrito no Arquivo 71, se inscreve agora e ativa o sininho. Cada caso que a gente publica vai mais fundo do que o que você encontra em qualquer outro lugar. E o que vem a seguir nesse vídeo é a parte que a maioria das pessoas não esquece. Em 1962, o Cecil registrou um dos casos mais perturbadores da sua história. Não pelo crime em si, mas pela crueldade acidental do que aconteceu. Pauline Otton tinha 27 anos. Pulou da janela do 9º andar após uma discussão com o marido. George Giannini tinha 65 anos. Caminhava na calçada abaixo com as mãos nos bolsos. A queda de Pauline o atingiu. Os dois morreram no impacto. A polícia, ao encontrar 2 corpos na calçada, assumiu que haviam feito um pacto suicida. Foi o legista quem desfez a teoria. George Giannini ainda usava os sapatos. Quem pula de um 9º andar não chega ao chão calçado. Ele não havia pulado. Estava apenas caminhando. A última coisa que Pauline Otton fez em vida foi matar um desconhecido inocente que passava embaixo. Em 1964, o hotel registrou seu primeiro assassinato confirmado dentro das dependências. Goldie Osgood tinha 79 anos e era moradora de longa data. Os vizinhos a chamavam de Pigeon Goldie. Ela alimentava pombos no parque próximo todo dia. Um funcionário a encontrou no quarto. Havia sido espancada, agredida sexualmente, esfaqueada e estrangulada. Ela havia chegado ao quarto menos de 1 hora antes. Um suspeito foi encontrado coberto de sangue nas ruas do Skid Row logo depois, mas foi liberado. O assassinato de Goldie Osgood nunca foi solucionado. E por falar em algo que está por vir, existe um nome associado ao Cecil nesse período que vale mencionar com cuidado. Elizabeth Short, a Dália Negra. Jovem assassinada em janeiro de 1947, num dos crimes mais perturbadores da história de Los Angeles, cujo assassino nunca foi identificado. Dizem que ela foi vista no bar do Cecil na noite antes de desaparecer. É importante dizer o que isso realmente é. É parte do folclore urbano da cidade, não um fato confirmado. O último local verificado onde Elizabeth Short foi vista foi o lobby do Hotel Biltmore, alguns quarteirões dali. Um policial relatou ter falado com uma mulher assustada que saía de um bar na Main Street. E ao longo dos anos, essa história foi crescendo até virar Elizabeth Short no bar do Cecil. Mas nenhuma fonte primária confirma isso. O nome dela passou a fazer parte da história do endereço mesmo assim. E o Cecil acumulava tanto peso próprio que qualquer tragédia de Los Angeles parecia gravitar na direção dele. E isso é exatamente o que aconteceu com os 2 homens que estou prestes a te contar. Agora, antes de revelar quem eram, e eu vou revelar agora, dá um like nesse vídeo se você está achando que o Cecil tem história demais para caber num único vídeo. Porque tem. E esse like ajuda o Arquivo 71 a continuar publicando casos assim. Nos anos 80, um homem chamado Richard Ramirez estava usando o Hotel Cecil como base de operações. Ramirez ficou famoso como Night Stalker, o perseguidor noturno. Entre 1984 e 1985, ele aterrorizou Los Angeles de uma forma que a cidade nunca havia experimentado antes. Não havia padrão de vítima, não havia padrão de método. Entrava em casas aleatórias à noite, atacava quem estivesse lá, homens, mulheres, crianças, com o que houvesse disponível. Batia, esfaqueava, atirava, agredia sexualmente, desaparecia na escuridão. Foi condenado em 1989 por 13 assassinatos, 5 tentativas de homicídio, 11 agressões sexuais e 14 arrombamentos. Sentenciado à morte, morreu de câncer em 2013, antes de ser executado.
Durante o período em que cometia os crimes, ele pagava $14 por noite, o equivalente a cerca de R$ 50 hoje, pelo quarto no andar de cima do Cecil. Voltava depois dos ataques, jogava as roupas manchadas no dumpster dos fundos do hotel e entrava no lobby. Às vezes de cueca, às vezes sem roupa nenhuma. Segundo o jornalista Josh Dean, que pesquisou o caso a fundo, nada disso teria levantado uma sobrancelha no Cecil dos anos 80, que, nas palavras de um especialista local, era na época caos total e irrestrito. Corpos de usuários de drogas eram encontrados nos corredores com regularidade. A polícia entrava só quando chamada. Era o tipo de lugar onde qualquer coisa era normal, porque tudo já havia sido visto. Foi exatamente por isso que Ramírez conseguiu operar dali por meses sem que ninguém fizesse uma pergunta. E então chegou Jack Unterweger. A história de Unterweger é mais perturbadora ainda. Não pelo que ele fez, mas pelo que ele convenceu o mundo que era. Unterweger era austríaco. Em 1976, foi condenado à prisão perpétua por assassinato. Dentro da prisão, começou a escrever poemas, peças de teatro, uma autobiografia intitulada Purgatório. O texto era bom o suficiente para chamar a atenção de intelectuais austríacos, escritores, jornalistas, políticos. Uma campanha cresceu para libertá-lo. A afirmação era que a literatura havia o transformado, que ele era um exemplo vivo de reabilitação. A campanha ganhou apoiadores de peso. Elfriede Jelinek, que anos depois ganharia o Nobel de Literatura, assinou pela libertação de Unterweger. O romancista alemão Günter Grass, também Nobel, assinou. Uma declaração pública de apoio concluía com a frase: "A justiça austríaca será medida pelo caso Unterweger." Em maio de 1990, após cumprir 15 anos, o mínimo exigido por lei, Jack Unterweger saiu da prisão. Na saída, disse à imprensa que esperava por ele: "Essa vida acabou. Vamos seguir em frente com a nova." O governador do estado disse publicamente que nunca havia visto um preso tão bem preparado para a liberdade. Unterweger virou celebridade, apresentava programas de televisão sobre reabilitação criminal, lia seus textos para plateias entusiasmadas, andava pela cidade com ternos brancos e gravatas de seda, num Ford Mustang com a placa personalizada W-Jack 1. Era convidado constante dos círculos mais altos da intelectualidade austríaca. Em 1991, uma revista austríaca o contratou para escrever uma reportagem sobre crime e prostituição em Los Angeles. Unterweger veio para os Estados Unidos e escolheu se hospedar no Hotel Cecil. Acredita-se que em homenagem a Ramírez, cujo histórico no hotel ele conhecia. Para escrever sobre crime, ele conseguiu uma vaga rara: acompanhar policiais da LAPD em patrulhas pelas áreas de prostituição da cidade. Os policiais não sabiam que os trajetos que faziam com ele eram, na prática, reconhecimentos. Durante a estadia em Los Angeles, 3 mulheres foram assassinadas na região: Shannon Exley, Irene Rodrigues, Sherry Long, todas estranguladas com as próprias alças de sutiã. O mesmo método que Unterweger havia usado em crimes na Áustria antes de ser preso pela primeira vez. Quando as autoridades austríacas conectaram os pontos, Unterweger havia fugido. Foi capturado pelo FBI em Miami em fevereiro de 1992. Julgado na Áustria, foi condenado por 9 assassinatos. Na mesma noite da sentença, se enforcou na cela usando o cadarço de seus tênis e o cordão do seu agasalho. Era o mesmo nó que havia usado para matar suas vítimas. Os intelectuais que assinaram a petição pela sua liberdade nunca se recuperaram publicamente da humilhação. Um deles disse anos depois: "Nós queríamos acreditar nele com muita força." 2 assassinos em série. Décadas diferentes. O mesmo hotel.
não é coincidência sobrenatural. É algo mais simples e mais perturbador. O Cecil era o tipo de lugar onde ninguém fazia perguntas, onde rostos novos não chamavam atenção, onde alguém podia entrar e sair a qualquer hora. Para quem precisava de invisibilidade, o Cecil era perfeito. E então chegou 2013. Elisa Lam, 21 anos, estudante canadense, desapareceu dentro do hotel em janeiro daquele ano. Seu corpo foi encontrado semanas depois, num dos reservatórios de água no telhado. O vídeo da câmera de segurança do elevador, com seu comportamento nos últimos minutos conhecidos de sua vida, se tornou um dos registros mais perturbadores já publicados na internet. Se você ainda não viu o vídeo completo que o Arquivo 71 fez sobre o caso dela, o card está na tela agora. Vale muito a pena. É um dos casos mais complexos que já analisamos, com detalhes que a maioria dos outros canais ainda erra até hoje. Em 2015, 2 anos depois do caso Elisa Lam, o hotel registrou mais uma morte. Um homem. Suicídio. Foi a última morte confirmada antes do fechamento para a reforma. Ao longo de quase 90 anos, o Cecil havia acumulado pelo menos 16 mortes documentadas por fontes jornalísticas. Suicídios, assassinatos, mortes que nunca foram completamente explicadas. Pessoas que chegaram usando nomes falsos e morreram sem que ninguém soubesse o motivo. Pessoas que caíram de janelas em circunstâncias que nunca foram totalmente esclarecidas. E entre 2007 e 2017, Amy Price, gerente do hotel por 10 anos, declarou na série documental da Netflix que durante esse período presenciou cerca de 80 mortes. 80! Ela disse que foi contratada sem entrevista, que entrou no hotel sem pesquisar o histórico do lugar, que a primeira morte aconteceu logo depois de ela começar e que perguntou a um funcionário se aquilo era normal. O funcionário disse que sim. Em 2021, o Cecil foi reformado e rebatizado de Affordable Living at the Cecil. Reabriu como moradia popular para pessoas de baixa renda, muitas delas vindas do próprio Skid Row, com histórico de rua, problemas de saúde mental ou dependência química. Em 2023, um artigo do Los Angeles Times descreveu as condições internas do prédio renovado: mofo preto nas paredes, infestação de pragas, vazamentos constantes, grafite, vandalismo, banheiros coletivos em estado insalubre. Moradores relataram que as promessas de manutenção raramente se cumpriam, que pedidos de reparo ficavam sem resposta por semanas. O hotel está à venda. O que acontece com ele a seguir, ninguém sabe ainda. O que se sabe é que o endereço é o mesmo. Os elevadores são os mesmos. O telhado é o mesmo. As paredes que viram tudo isso acontecer ainda estão de pé. E o nome Cecil, por mais que tentem apagar, continua sendo o primeiro que vem à cabeça quando alguém pergunta qual é o hotel mais sombrio de Los Angeles. Qual parte da história do Cecil você não consegue tirar da cabeça? Me conta nos comentários. Eu leio tudo. E se você trouxer um ângulo que eu não cobri aqui, pode virar o próximo arquivo. O Arquivo 71 existe para ir mais fundo do que qualquer outro canal, sem sensacionalismo, sem sobrenatural forçado. Só os fatos que não fecham e as perguntas que ninguém quer fazer. Se inscreve no canal e ativa o sininho. O próximo arquivo já está em produção.